A paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Estamos iniciando uma nova série que tem como tema Geração Perversa, Geração Adúltera, primeira edição. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 39, diz assim: Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. O tema dessa breve palavra é geração fraca. Salmo 90, número 10, para os estudiosos e minuciosos na palavra, Salmo 90, verso 10, ou número 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós vamos. Aqui o tema desta série, desta palavra, geração fraca, o tema da série geração perversa, geração adúltera. Então nós estamos falando da questão geracional. Há quem diga, particularmente eu não concordo, mas há quem diga que há uma geração que se passa a cada 10 anos, Eu discordo, Mas dizem que a cada 10 anos surge aí uma nova geração. Eu prefiro usar a Bíblia como um parâmetro, então colocar de 70 a 80 anos, a cada 70 a 80 anos, colocar aí que surge, passa aí uma nova geração. Possa ser quem prefira caracterizar o número menor como 40, a cada 40 anos fecha-se uma geração, inicia-se outra, Eu, particularmente, por opinião pessoal, eu fecharia no 100, entendeu? De 100 em 100 anos, uma nova geração. Só que nós não vivemos tanto, Então eu acredito que 40 seria um bom parâmetro para essa questão geracional, 40 anos, acho que seria um bom parâmetro. Mas eu vou ficar com o que a Bíblia diz, Então, se você vive... Aqui eu quero deixar claro que esse respaldo bíblico aqui de Salmo 90 tá falando nada de geracional, não. Tá falando da vida do ser humano como um todo, Fazendo alusão aqui à brevidade dela, tá? Então, basicamente é isso, ok? Então, o que você vai tomar como verdade fica ao seu critério. Eu vou ficar com a Bíblia e usar ela como parâmetro. Então, usando a Bíblia como parâmetro, a vida do ser humano como um todo, não necessariamente na questão geracional, 70 a 80 anos, beleza? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, diz assim: Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Gente, o que é isso aqui? É isso mesmo. É a famosa Santa Ceia. Inclusive, se você não é inscrito no canal, você pode se inscrever, fica no vídeo comigo até o final, mas quando esse conteúdo acabar, você pesquisa aqui no canal Condenados com o Mundo, onde eu falo um pouco mais detalhado sobre essa questão da ceia, de você tomá-la para a sua própria condenação. Mas enfim, esse ato simbólico Santa Ceia, segundo 1 Coríntios, melhor dizendo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, nos leva a entender que muitos ficam fracos espiritualmente, fracos na fé, sem vigor espiritual, sem força para jejuar, sem força para buscar, sem força para fazer a obra. Por quê? Porque estão tomando a Santa Ceia para a sua própria condenação. Cleiton, como que surge a geração fraca? Acho que isso dá uma outra série de ministrações, Deveria até anotar isso, mas enfim, vamos manter o foco aqui. Como que surge a geração fraca? Quando tomam a Santa Ceia para sua autocondenação. Provavelmente essa é uma das inúmeras formas que faz ou dá origem ao surgimento de uma geração fraca. Então eu posso me atrever a dizer aqui que a geração fraca tem a sua origem, ou nasce, ou brota, mediante a um povo que não entende o que é a Santa Ceia, a sua importância, o seu simbolismo, os seus propósitos, as suas finalidades, ok? Primeira verdade, já falei, vou apenas reforçar.
Quem toma a Santa Ceia com uma vida cheia de brecha faz parte da geração fraca. Então o camarada tá lá, o irmãozinho tá lá, a irmãzinha tá lá na hora da Santa Ceia, e aí vai lá com a vida cheia de brecha. Tá tomando para sua própria condenação. Está tomando a Santa Ceia para ser um crente fraco, para ser um crente morno, porque não é frio nem quente. O morno, Deus vomita. E manda calabaço rianda canda arabe. O que te calabadaça. Inclusive nós temos aqui no canal a série A Grande Brecha. Fica comigo aqui até o final e depois você vai lá e assiste este conteúdo. Então a brecha, ela é algo que ela não pode ser ignorada. Você não pode, qual seria a palavra? Procrastinar, adiar o tratar da brecha. Por quê? Porque, vamos lá, de uma brecha, dependendo do seu posicionamento, eu vou repetir, de uma brecha, dependendo do seu posicionamento, ou ela será tapada ou tampada, ou surgirá várias outras brechas que eventualmente e inevitavelmente te levará à queda. Raponto que tecou calavada saio. Então, o que você tem que ter em mente, né? Se tem brecha, tem que ser tratada. Inclusive aqui no canal tem uma mensagem que fala o que você carrega. Logo no iniciozinho dela, eu falo sobre essa questão de brecha. Que ela gira em torno do odre novo, vinho novo, odre velho, vinho velho, enfim. Mas fica aqui comigo até o final, depois você vai lá e assiste. Então a geração fraca, ela surge assim. A pessoa tem brecha, não conversa com o pastor líder, com a pastora presidente, ou pastor presidente, não conversa com o líder de departamento, seja líder de jovem, líder das varoas, líder dos varões, líder de adolescentes, não importa. Tem que falar com quem é de direito mesmo. Mas não conversa, não, Jesus conhece a minha mente e meu coração, vai lá, ora, pede perdão e acha que está tudo bem. Aí quando toma a Santa Ceia, fraco espiritualmente. Fraco espiritualmente, por quê? Porque não cumpriu aquele versículo que diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Então se você não está sarado, redobre sua atenção e pense comigo aqui, ó. Se você não está sarado, se você não está sarada, aí você vai lá tomar a Santa Ceia, beleza. Aí nós vamos para Jeremias 18, o vaso na mão do oleiro. Você está como um vaso na mão do Senhor, só que você está com uma brecha. Do que ter calavada saio. Então você vai na igreja, você recebe a palavra, você recebe a unção, mas a brecha está fazendo o quê? O azeite sair. A água escapar. A unção do Espírito, a palavra do Senhor. Cleiton, mas o meu coração está aberto. Ok, quem sou eu para dizer que não? Mas se realmente o coração está aberto, a brecha ela vai ser tapada. Raponto que tecou calavada saio. Tá entendendo? Principalmente se você estiver na linha de frente. Aí mesmo, meu irmão, minha irmã, que surgiu, tapa rápido e conversa com quem você tem que conversar. Entendeu? Há uma diferença muito grande entre pecados voluntários e pecados involuntários. Ok? Mas não vou entrar nesse âmbito, eu quero me ater aqui ao foco da questão da geração fraca. Então vamos lá. Recapitulando. Você toma a Santa Ceia com uma brecha, né? E aí você faz parte da geração fraca. Você não está frio, você não está morno, você não está frio, você não está quente. Você está morno, você está morta. Morta não, você está morna. Eventualmente você é vomitada por Deus. Raponto que tecou calabada sai. A brecha está lá, não foi tratada. Por que precisa ser tratada? Redobre sua atenção, estou recapitulando. Porque dessa brecha, ou você tampa ela, ou dessa brecha, ela vai fazer com que venha surgir outras brechas que eventualmente e inevitavelmente te levará à queda. E mandar calabaço, rianda, candarabe. Aí usando um Jeremias 18 como parâmetro, o vaso na mão do oleiro, você na condição de vaso homem, você na condição de vaso mulher, você está na igreja, você recebe a palavra, você recebe a oração, só que
Você não consegue fazer o quê? Ó, guardar o bom depósito. Não consegue. Você não consegue guardar o bom depósito porque a brecha não deixa. Do que ter calabada saio. Cleiton, o que eu tenho que fazer? Já falei e vou repetir para nós avançarmos. Conversar com quem é de direito. Pastor da igreja, ou pastor da igreja, ou líder de departamento. O seu líder, departamento que você está inserida, você precisa procurar o seu líder, conversar com ele, conversar com ela. E aí você vai estar caminhando em direção a tapar ou tampar a brecha, ok? Segunda verdade. Uma geração sem identidade é a que faz parte da geração fraca. E por que existe uma geração sem identidade? Abre parênteses. Porque tem a mente fraca. Logo entendemos que a geração fraca não possui o quê? A mente de Cristo. Por quê? Porque não tem uma identidade. Quando nós temos uma identidade por Deus, né, dada por Deus, a singularidade, em breve falaremos sobre isso, né, sobre o poder da identidade. Então, se você não é inscrito, já se inscreva no canal para quando sair, ativa o sininho para vocês não perderem. Nós falamos da seguinte questão: quando nós assumimos ou obtemos uma identidade com Cristo, nós adquirimos o caráter de Cristo, o caráter cristão, entendeu? E nós adquirimos também a mente de Cristo. Então, uma geração sem uma identidade cristã, você é cristão, mas não tem a identidade de um cristão, você é cristã, mas não tem a identidade cristã. Se você não tem uma identidade, se você não é moldado pela palavra do Senhor, você não é, porque você tem uma mente fraca, você não passou por o que diz Romanos 12, a renovação de mente, ok? Terceira verdade, geração fraca emocionalmente. O tema é geração fraca. Então, uma geração fraca porque não tem uma identidade, geração fraca emocionalmente. E essa questão da identidade é forte, hein? Porque agora as pessoas já não é mais o que é, né? Agora as pessoas estão dizendo que é o que sente, o que acha que é, o que acha que tem que ser. Mas esse é assunto para outros conteúdos. Vamos nos ater aqui. Uma geração fraca emocionalmente. Por quê? Primeiro, é muito imediatista. Uma geração imediatista, que não sabe esperar. A Bíblia fala, espera no Senhor, confia nele. Calamachura, esperei com paciência no Senhor. Então, por ser imediatista, prefere qualquer coisa em vez de esperar por algo de qualidade. Eu te desafio a liberar uma palavra profética sobre você mesmo, sobre você mesma, que é a seguinte: eu não vou me precipitar, não vou pegar qualquer coisa, eu não vou atrás de qualquer coisa, eu vou esperar algo de qualidade. Subergue, naicol, devasto e deplas, nabladas. A geração fraca não consegue esperar em Deus. A geração fraca é imediatista. A geração fraca é movida pela pressão de fora. A geração fraca é movida pela pressão de fora, pela pressão externa. Por quê? Porque a sociedade pressiona. Se você é solteiro, quando você começa a atingir uma determinada idade, as pessoas começam a pressionar. Não vai namorar não? Aí você namora, noiva, aí as pessoas começam a pressionar. Não vai casar não? Aí você casa, quando você faz 2, 3 anos de casado, a sociedade pressiona. Vocês não vão ter filhos não? Há uma pressão externa todo o tempo. Mas nós não somos movidos por pressão externa, nem por pressão interna. Haja vista que a pressão externa é a sociedade, é o senso comum. E a pressão interna é a pressão familiar. E dependente de grau de parentesco, que muitas das vezes tenta te empurrar para uma direção que, primeiro, pode não ser a direção que você quer para a sua vida.
Eribaraçaio. Às vezes é um reflexo de algo que seu pai gostaria na vida dele, mas não alcançou. Às vezes é um reflexo de um desejo do coração da tua mãe que ela queria para a vida dela, mas não alcançou. Esse é o primeiro ponto. E aí, intencionalmente, mas também muitos inconscientemente, tá? Deixa eu repetir isso aqui. Alguns intencionalmente, outros inconscientemente tentam jogar para você, que é filho, que é filha, os sonhos que eram dele, os sonhos que eram dela. Calai, Joe, Eribaraçai, Tecalabaxé. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, para nós começarmos a encerrarmos, é que nós não somos movidos por nenhuma das pressões, seja ela externa ou interna. Nós somos movidos pela palavra. Nós somos movidos pela voz do Eterno, pela voz da palavra do Jesus Cristo de Nazaré. Se essa palavra ministrou o seu coração, curte ela para que possa ministrar os corações de outros. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e até a próxima, em nome de Jesus.